Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para trazer as últimas do Mengão. Corinthians aumenta a oferta por Mateuzinho e acelera negociações com Pablo para ter pacote do Flamengo. Segundo o site Globoesporte.com, time iguala valor do Botafogo para ter lateral e acerta bases salariais com o zagueiro. O Corinthians ainda está negociando com o Flamengo e tenta fechar ainda nessa semana um pacote de reforços envolvendo o lateral direito Mateuzinho e o zagueiro Pablo. Depois do Flamengo recusar a primeira proposta, o Corinthians subiu a pedida por Mateuzinho. Antes, a proposta do Timão era de pagar 3 milhões de euros fixos, cerca de 16 milhões de reais, mais 1 milhão de euros se o jogador atingisse algumas metas. Agora, o Alvinegro propõe 4 milhões de euros fixos, aproximadamente 21,4 milhões de reais. Já em relação a Pablo, o Corinthians é otimista nos bastidores. O zagueiro é pouco usado no Flamengo e um empréstimo é tratado como uma boa possibilidade. Bom, olha só, minha opinião sobre essas negociações é a seguinte. Se o Corinthians acha que o Mateuzinho é uma boa opção para a lateral direita e como o Pablo já fez sucesso lá no Corinthians, na zaga, lá em 2017, que eles vão para lá para poder aí fazerem sucesso. Agora, se o Mateuzinho e o Pablo acham que eles vão receber em dia lá no Corinthians, aí eles que tentem a sorte lá, tá? O problema é que o Corinthians, hoje em dia, tá meio que o Flamengo na época do Vampeta, tá? Eles fingem que pagam e nós fingimos que jogamos. Mais ou menos isso, tá? Esse que é o problema. O Corinthians está muito, muita falação e pouca ação hoje em dia. Você vê que, por exemplo, ontem o Corinthians já foi para a terceira derrota no Campeonato Paulista, né? Perdeu para o São Paulo. São Paulo que até bem pouco tempo atrás estava bem atrás em termos de elenco do Corinthians. Agora não, agora o São Paulo já está na frente em termos de elenco do Timão. Agora, se o Corinthians acha que o Mateuzinho vai resolver os problemas da lateral dele, ele que tente a sorte com o Mateuzinho. Se o Corinthians acha que o Pablo, por ter feito sucesso lá em 2017, vai resolver o problema da zaga dele, ótimo para ele também. Sampaio Correia e Flamengo. Pois é, não é a Bolívia querida não, tá? É o Sampaio Correia lá de Araruama, no Rio de Janeiro. Bom, veja desfalques, arbitragem e outras informações do jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Depois de 2 jogos com os reservas, o Flamengo volta a usar o seu time titular no Campeonato Carioca nesta quarta-feira, às 9h30 da noite de Brasília, em Belém, no Mangueirão. Lembrando o seguinte, Belém tem 1 hora a menos do que Brasília, ou seja, o jogo lá vai ser às 8h30 da noite. A partida é diante do Sampaio Correia, válida pela 5ª rodada do estadual. Vindo de 2 empates nos jogos que os reservas disputaram, ou seja, foi um 0-0 com a Portuguesa e um 1-1 diante do Nova Iguaçu. O Flamengo é só o 8º colocado com 5 pontos e o time tem um jogo a menos. É um jogo diante do Volta Redonda, na 3ª rodada, que foi adiado para o sábado de Carnaval no Maracanã. A partida será transmitida pela Bandeirantes, pelo Band Esportes e pelo canal Gold no YouTube. Com o elenco quase inteiro à disposição, já que o lateral Vinha ficou no Rio, Tite deve fazer poucas mudanças em relação ao time dos amistosos lá nos Estados Unidos. Porém, para revezar jogadores e descansar alguns, deve fazer
4 alterações em relação ao time que empatou contra o Orlando City. Entram o Wesley, Davi Luiz, Bruno Henrique e Gabigol. E saem Varela, Fabrício Bruno, Everton, Cebolinha e Pedro, tá? Em relação aí ao time que jogou a última partida lá nos Estados Unidos. A escalação provável é a seguinte: Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz, e na frente a dupla de ataque que fez muito sucesso em 2019 e 2020, principalmente. 2021 também. Bruno Henrique e Gabigol. Fora só tem o Vinha, né? O Vinha que ainda não se regularizou, não regularizou a situação dele e está em transição física. O Vinha tem um problema, vem de uma lesão no joelho, mas já está aí quase podendo voltar aos gramados. E o Flamengo não tem pendurados para esse jogo diante do Sampaio Corrêa. A arbitragem do jogo de logo mais é do árbitro Carlos Tadeu Ferreira de Castro, tá? Bom, minha opinião sobre esse jogo é o seguinte: o Flamengo é o favorito, tá? Pro jogo lá em Belém do Pará. Porque o time do Sampaio Corrêa é um time que não tem tanta estrutura, não tem jogadores com tanta qualidade assim. O Flamengo vai usar o seu time praticamente titular, só 4 jogadores e, enfim, mantém a qualidade, né? Então o Flamengo ele tem uma grande chance de ganhar o jogo e ganhar bem. E aliás, esse jogo está movimentando muito lá Belém do Pará, tanto é que foram vendidos, amigo, 50 mil ingressos lá em Belém do Pará, tá? 50 mil ingressos, ô Hélio dos Anjos. Você sabe o que é vender 50 mil ingressos para um jogo do Paysandu? Até vende 50 mil ingressos, mas será que é todo dia que o Paysandu vende 50 mil ingressos para um jogo? Não sei, né? O Flamengo vendeu. O Flamengo vendeu para esse jogo contra o Sampaio Corrêa. Você imagina, por exemplo, se é um Flamengo e Corinthians, se é um Flamengo e Palmeiras, ou um Flamengo e Vasco, lá em Belém do Pará, hein? Imagina quantos ingressos não teriam sido vendidos. E vai ter toda uma infraestrutura para o jogo, tal. Realmente, tomara que o Flamengo faça a galera lá de Belém do Pará feliz e ganhe o jogo lá diante do Sampaio Corrêa. Tá bom, minha gente? Bom, independente disso, a gente volta amanhã. Aliás, amanhã tem live aqui no canal, hein? Potência Rubro-Negra Live, amanhã às 8 da noite, tá bom? Eu estarei nessa live, tá bom? Você que está aqui no canal é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos. Comente nos nossos vídeos, tá bom? E, por favor, tá? Se inscreva, deixa o like, comente, tá bom? E a gente volta amanhã e nos outros dias da semana, tá bom? Tchau, tchau!